vocês aguardem até eu terminar, certo? Não saiam sem que eu termine. Então vamos lá, pessoal. Para você que está assistindo depois aí, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está assistindo, mas a gente hoje vai falar um pouco sobre os hormônios e vamos falar também sobre os hormônios, o sistema hormonal dos invertebrados. Beleza? Então, antes da gente iniciar, eu quero esclarecer algumas coisas importantes que eu pedi para vocês procurarem na segunda-feira, né? Primeira coisa sobre o sistema hormonal que a gente tem que saber é qual é a função do sistema hormonal, né? Qual é a parte mais importante do sistema hormonal. Não, você não precisa escrever, não, Marta. Você tem tudo no seu livro. Isso aqui é só um guia para a gente ter uma sequência lógica, certo? Então, vamos lá. Os hormônios, pessoal, eles são substâncias que têm o poder de modificar a função da célula, certo? Por exemplo, uma célula, ela age de uma determinada forma. Vou colocar aqui como exemplo, por exemplo, aqui uma célulazinha, né? Vou colocar em preto para ficar melhor. Tem uma célulazinha aqui, qualquer, né? Essa célulazinha aqui é da pele, certo? É uma célulazinha da pele. Essa célulazinha aqui, ó, ela vai ter uma série de receptorzinhos aqui em cima dela, certo? Vai ter uns receptorzinhos aqui. Quando essa célula está no período normal da vida dela, né? Quando ela tá vivendo na ausência de hormônios, né? O que é que vai acontecer com essa célulazinha? Essa célulazinha aqui, ela vai simplesmente ser uma célula da pele. Ela não está se preocupando com o que é que vai acontecer. Vamos supor que isso aqui é a célula da pele do rosto de um homem, certo? Aí chega um determinado momento da idade desse homem que ele vai passar a produzir um hormônio chamado de testosterona, certo? Ele vai produzir um hormônio chamado testosterona. Então, a testosterona vai entrar aqui, ó, em contato com a célula, né? Em contato com os receptores dessa célula. Então, ela vai chegar aqui, vai entrar aqui na célula, e essa célula que antes não tinha uma função, não estava fazendo nada além de proteger o rosto desse homem, né? Agora ela vai ser estimulada a produzir um pelo, certo? Que vai ser o pelo da barba, beleza? Então, ó, na presença da testosterona, a célula mudou a sua atividade. Então, na presença de um hormônio, essa célula que antes agia de uma forma passa a agir de outra forma, certo? Então, essa é basicamente a função dos hormônios, certo? Os hormônios, eles têm a função de modificar a atividade da célula. Isso aí, ó, ocorre em várias células do nosso corpo, né? Quase todas as células do nosso corpo, elas são reguladas por hormônios. Aí é que vem a palavra-chave do nosso capítulo, regulagem, certo? A regulagem, ela ocorre tanto por meios elétricos como por meios químicos. A gente já estudou a parte elétrica, né, da regulagem, que é lá no sistema nervoso. O sistema nervoso faz a regulagem elétrica. E aqui, com os hormônios, a gente faz a regulagem química. Quem que produz os hormônios? Os hormônios, eles são produzidos por glândulas, mas não são qualquer glândula, né? Não são quaisquer glândulas que produzem hormônios. São apenas glândulas chamadas de glândulas endócrinas, certo? Eu vou colocar aqui, são glândulas endócrinas. Essas glândulas aqui, chamadas de endócrinas, elas são capazes de produzir os hormônios, certo? Então, ó, glândulas endócrinas. Tem alguém tentando entrar de novo aqui, vamos lá. Beleza. Essas glândulas endócrinas, elas vão produzir essas substâncias e lançar na corrente sanguínea. Então, todos os hormônios vão ser lançados na nossa corrente sanguínea. Essa já é uma diferença entre o sistema hormonal e o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, o impulso nervoso corre por células específicas, que são os neurônios. Aqui, os hormônios, eles são carregados no nosso sistema cardiovascular,
que é o nosso sangue, né? Através das nossas veias. Aí chega aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês lá na aula de segunda-feira, né? Que eu deixei lá no plural para vocês procurarem a diferenças e semelhanças entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Eu já falei uma semelhança, né, entre os dois. Ambos fazem a regulagem no nosso corpo. Mas eu quero que vocês me digam a diferença entre o sistema endócrino, o sistema hormonal, e o sistema nervoso. Quem aí conseguiu responder essa pergunta? Professor, Oi. repete bem a pergunta de novo. Qual é a diferença entre o sistema nervoso e o sistema hormonal? Além de, claro, diga. Os hormônios são produzidos pelas células, as glândulas, que o senhor acabou de falar. Aham. E o outro lá é produzido por outras coisas. Uhum. Além dessa, mais alguma? Além dessa diferença? Mais alguém sabe alguma diferença entre os dois? O sistema endócrino, O que é que tem? estou perguntando se ele tem a ver alguma diferença. Tem mais diferença entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. É que ele trabalha de forma integrada no sistema nervoso, na regulação dos outros sistemas. No entanto, Opa! esse, Sim, tá certo. Pode continuar. no entanto, esses dois sistemas diferenciam-se pela velocidade da ação e pela extensão do campo de atuação. Impulso nervoso Pronto. chega mais. É essa daí, o impulso nervoso. Pode falar, Israel. Pode continuar? Já tá Pode sim. valendo? O impulso Aham. nervoso chega mais rápido ao destino e age sobre número restrito de células, os neurônios. Os hormônios são transportados pelo sangue e demoram mais para chegar ao destino e agem sobre um grupo bem maior de células. Beleza. A diferença principal entre o sistema nervoso e o sistema endócrino é a velocidade de atuação e a duração do estímulo, né? Embora o sistema nervoso seja bem mais rápido para levar o seu estímulo à célula que ele tem interesse, né, de estimular, a duração do estímulo nervoso ela é bem menor, certo? O que é que você não está entendendo, Marta? Eu não entendi a diferença aí. Pô, eu estou explicando agora o que ele falou aí. Ó, o sistema nervoso, ele produz o impulso nervoso, né? Vou deixar colocadinho aqui para vocês visualizarem. Sistema nervoso, sistema nervoso, certo? Vou botar aqui desse lado, tá de outra cor aqui, sistema nervoso. E eu vou colocar aqui o sistema endócrino também. Sistema endócrino. Sistema endócrino. Ó, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles se diferenciam pela velocidade de atuação, certo? O que é a velocidade de atuação? É tipo assim, o sistema nervoso precisa estimular uma célula. Ele estimula essa célula em 1 segundo. O sistema endócrino precisa estimular a mesma célula, só que ele vai demorar por volta de 2 horas para estimular a célula, entendeu? A diferença aqui é a velocidade com que o estímulo chega até a célula. Compreendeu? Então, o primeiro aqui é a velocidade de atuação, certo? A diferença. Vou botar aqui, ó. Velocidade de atuação lenta. Professor, Beleza. e Oi. também há outra diferença, o número de células que eles agem. Sim, é que é a velocidade de atuação rápida. Aí que eu vou botar aqui. Eu vou botar com esse.
Ó, todo mundo está compreendendo a diferença? Que um é rápido e o outro é lento? Estão compreendendo? Sim. Tá. Aí, ó, outra diferença que tem aqui, ó, que a gente pode colocar, é que aqui, ó, o efeito do estímulo acaba rápido. Ele chega rápido, mas ele também acaba rápido. E no sistema endócrino, o efeito do estímulo, ele acaba lentamente. Ó, o efeito do estímulo, ele vai acabar lentamente. Ó, se você pegar, por exemplo, levantar o seu braço, né? Como é que você levanta o braço? Através de estímulos elétricos, né? Do sistema nervoso. Você levanta o braço, logo você consegue abaixar o braço, né? Agora, imagine aí para você, por exemplo, crescer os pelos da barba, né? O homem cresceu o pelo da barba. Ele demora muitos anos para que ele consiga fazer crescer os pelos no rosto dele, né? Em compensação, demora muito tempo para esse pelo cair, né? Caso ele pare a produção de testosterona, vai demorar um determinado tempo, um tempo relativamente longo, para começar a cair os pelos da barba dele, né? Então, ó, o efeito do sistema nervoso, ele é rápido, mas em compensação, ele atua também rapidamente. O sistema endócrino, ele atua devagar, mas também o seu efeito acaba muito devagar. Então, aí é uma diferença entre a velocidade de atuação do sistema nervoso e a velocidade de atuação do sistema endócrino. O Israel também falou aí sobre a quantidade de células que ele atinge, né? Qual é essa parte aí, Israel? O que é que você tem a dizer? Assim, professor, que peraí, deixa eu ver bem aqui. O hormônio pega a maior parte das células e o sistema nervoso menor parte. Ele tem um número limitado. Isso, o sistema nervoso, ele tem uma menor, ele atinge um número, isso. Número menor. E o sistema endócrino atinge um maior número de células, né? Porque ele vai passar pela corrente sanguínea, então ele vai percorrer um número maior de células por causa do sangue, né? Que atinge todas as células do nosso sangue. Tem alguma coisa aqui chiando, mas eu acho que ninguém tá com o microfone ligado, né? Não sei o que é que tá acontecendo, ok. Tudo bem. Vamos voltar aqui então. Então, pessoal, todo mundo entendeu a diferença entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, beleza? Todo mundo consegue compreender isso aí? Entendi. Tá. Então, se vocês sabem a diferença entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, a gente pode passar para a parte do sistema que fala dos hormônios dos invertebrados, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, os invertebrados, eles possuem células especiais, que são glândulas também, né? Que vão produzir hormônios. E esses hormônios vão atuar regulando funções do corpo deles. Mas, contudo, entretanto, nem todos os invertebrados, eles vão possuir um sistema endócrino bem definido, né? Dentro do grupo dos invertebrados, o grupo dos insetos é o que possui um sistema endócrino, né? Um sistema hormonal bem fácil de você visualizar. Então, a gente vai estudar os hormônios nos invertebrados tomando como base os insetos, certo? Então, os insetos, eles possuem basicamente três tipos de hormônios que são muito fáceis de você ver a atuação deles. Nós temos os hormônios, que são os hormônios cerebrais, e aí é que a gente vai lembrar, né? A gente chama de hormônios cerebrais apenas por convenção, né? Que a gente sabe que eles não têm um cérebro de verdade, né? Os insetos não possuem o cérebro, eles possuem aqueles gânglios, né? Devido à cefalização, juntou aquele monte de gânglio lá e formou, juntou aquele monte de neurônio lá e formou aquele gânglio, né? Mas a gente chama de hormônio cerebral porque é como se fosse o cérebro deles. E esses hormônios cerebrais aí,
eles vão estimular a produção de um hormônio chamado de equidisona. Quando a gente estudou lá no começo do ano os animais, né? A gente viu que os insetos, em determinado período da vida deles, eles faziam a troca do seu exoesqueleto. Eles têm o esqueleto do lado de fora do corpo e eles faziam a troca desse exoesqueleto em períodos regulares, né? Em determinados períodos da vida deles, eles fazem a troca do exoesqueleto. Esse processo de troca do exoesqueleto a gente chamava de equidise. Então, o hormônio que estimula essa troca de exoesqueleto é chamado de equidisona, certo? A equidisona é o hormônio que diz assim, ó, tá na hora de trocar o exoesqueleto. Aí o exoesqueleto começa a se soltar do corpo desse animal e ele troca o exoesqueleto para começar a secretar um novo exoesqueleto. E a gente tem um terceiro hormônio, que é o hormônio juvenil. Esse hormônio juvenil aí é um hormônio que fica no corpo dos insetos para evitar que ele passe para que ele vire adulto, né? Esse hormônio juvenil fica aí no período de larva até que ele atinja um determinado período de tempo, que é o tempo suficiente, que ele vai conseguir, por exemplo, alimentos, que ele já vai ter conseguido alimento suficiente para ele passar o período de metamorfose, né? A gente vai já falar sobre a metamorfose, mas ele precisa ter esse tempo antes de sofrer a metamorfose para poder sofrer a metamorfose, né? Ele precisa se alimentar, ele precisa ter uma reserva energética boa para que ele possa fazer o próximo processo. Ele só vai fazer isso depois que ele tiver essa reserva de energia. Então, o hormônio juvenil, ele está lá para barrar o crescimento do animal. Ele não vai deixar o animal crescer até o momento certo, certo? Então, vamos continuando aqui. Aí, quando chega um determinado momento da vida desse organismo, o hormônio juvenil, ele vai cair a sua produção, né? A produção de hormônio juvenil, ela vai começar a descer, certo? Ela vai estar aqui, opa, ela está aqui em cima, né? Aí ela vai fazer o quê? Ela vai cair, certo? No momento da queda do hormônio juvenil, esse organismo aqui vai começar a sofrer a metamorfose. E aí, nós temos três tipos de indivíduos aqui que sofrem, três tipos de insetos, né? Que têm crescimentos diferentes. No caso, a gente vai excluir esse grupozinho aqui, ó. Esse grupo aqui, que é chamado de ametábolo, eles não sofrem nenhum tipo de metamorfose, certo? É como a gente, né? Nós, seres humanos, não sofremos metamorfose. A gente nasce um bebezinho, né? Uma miniatura de ser humano. E a gente vai crescendo e a gente continua com as mesmas características de ser humano. Nos outros dois aqui, né? Nesses dois aqui, exemplos aqui, que são os hemimetábolos e os holometábolos, eles vão sofrer a metamorfose. E aí vai ter uma diferença. Os hemimetábolos, eles vão sofrer uma metamorfose chamada de incompleta, certo? Eles vão sofrer uma metamorfose, mas não é uma metamorfose assim, nossa, que metamorfose. Já os holometábolos, eles vão sofrer uma senhora metamorfose, né? A metamorfose dos holometábolos, ela é completíssima. Então, ela é total. O organismo não parecia em nada com o adulto e ele vai passar a se parecer com o adulto. Então, a metamorfose, ela é uma transformação, certo? É uma forma de transformar uma larva em um adulto, certo? Os hemimetábolos, eles já são parcialmente parecidos, mas não são totalmente adultos. Por isso que a metamorfose é incompleta, né? A transformação é incompleta. Já os holometábolos, a transformação é completa. Ó, como exemplo aqui de hemimetábolo, a gente tem os grilos, né? Os grilos, os gafanhotos, as esperanças, eles são organismos hemimetábolos. Quem aqui, em algum momento da sua vida, já viu um grilozinho bem pequenininho, aí você olha e ele não tem asa? Quem já chegou a ver? Eu, professor. Pois é, esse grilozinho aí sem asa, na verdade, ele não é um grilo adulto ainda. Ele é um grilo jovem, que a gente vai chamar de
ninfa, certo? Essa fasezinha aqui, ó, onde ele não tem asas ainda, a gente chama de ninfa. E aí ele vai sofrer uma metamorfose parcial, né? Que vai crescer as asas dele. Aí a gente vai passar a dizer que ele é adulto, mas só depois que ele passar por essa fase. Já outros organismos, eles vão sofrer a metamorfose completa. Quem aqui já viu um casulo de borboleta? Eu. Professor, já viu o Oi. casulo, Eu também, já já viu a vi. evolução, porque aqui em casa tem um pé de caju, um pé de manga e um pé de acerola. Aí às vezes tinha, mas não tem mais não. Pois é, ó. Essa fasezinha aqui, ó, a gente chama de pupa, certo? Essa pupa é a fase intermediária desse organismo, certo? Quando ele é uma larva, a lagarta da borboleta é uma larva de borboleta, certo? Aí você já prestará atenção que a lagarta fica o tempo todo comendo folhas? Ela fica lá, come folha, come folha, come folha, come folha. Chega um determinado momento em que ela já tem energia suficiente para sofrer a metamorfose. Aí ela se enrola numa folhazinha, né? Cria uma polpazinha, normalmente se enrola numa folha, né? Mas existem algumas mariposas, algumas borboletas que elas secretam seu casulo, né? Tem umas que são até muito bonitas, os casulos delas. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Mas o que acontece? Ela vai fazendo essa coisa, né? Essa polpazinha aqui, e ela. Ó, eu achei uma aqui. Eu vou colocar bem aqui embaixo para vocês verem. Ó, essas daqui, ó, elas são formadas, né? A lagarta ela vai secretando isso daqui e aí ela vai se transformando aos poucos aqui dentro. Então ela precisa antes comer bastante, né, para ela acumular bastante energia e depois ela vai se desenvolvendo uma borboleta. Nesse período aqui, ela não vai ter como comer, né? Por isso que ela precisa comer bastante antes para ela poder fazer essa mudança no corpo dela, essa transformação no corpo dela. Então, todos os indivíduos que fazem essa transformação completa, a gente vai chamar eles de holometábolos, certo? E aqueles que fazem a transformação incompleta, a gente vai chamar de hemimetábolos, tá? Então, ó, quem são os holometábolos? Os holometábolos são as borboletas, os besouros, as moscas, deixa eu ver quem mais. Borboleta, besouro, mosca. Tem alguns que vocês não é tão comum que a gente veja. Então, vamos deixar esses três que são os mais comuns de você ver, certo? Quem é hemimetábolo? Barata, esses percevejos, né? Gafanhoto também é muito comum que você veja gafanhoto, esperança, grilo, aquela paquinha, todos esses daí são hemimetábolos. E ametábolos são as traças, né? Quem aqui já viu uma traça, aquela que o pessoal fala que corta a roupa dentro da gaveta? A traça, o filhotinho da traça, né? Já é uma mini traça, né? Ele não sofre nenhum tipo de metamorfose. Ele já nasce como ele seria sendo adulto. Beleza? Todo mundo compreendeu essa parte? Entendi. Beleza, pessoal. Então, vamos só revisar aqui essa parte aqui dos hormônios. Então, ó, os insetos têm três hormônios. Os hormônios cerebrais, né, que são produzidos para estimular a produção de equidisona. A equidisona é o hormônio que vai estimular a muda, né? Equidise ou muda. E o hormônio juvenil é aquele que vai impedir que o organismo sofra modificações no seu corpo para que ele atinja a idade adulta. Ele vai tipo, parar o indivíduo na juventude, né? Ele não vai deixar que ele envelheça até que chegue o momento certo, né? Depois que chegar o momento certo, aí o indivíduo vai envelhecer normalmente. Mas até que ele tenha a quantidade de energia suficiente para sofrer a sua metamorfose, ele vai ter que ficar paradinho lá na forma juvenil dele, certo? Aí nós temos a metamorfose,
que é uma transformação que o indivíduo sofre da fase larval até a fase adulta, né? E a gente tem três grupos. Nós temos os ametábulos, que é aqueles que não sofrem metamorfose, então eles não interessam para a gente aqui agora, já que a gente está falando de metamorfose. Nós temos os hemimetábulos, que é aqueles que vão sofrer uma metamorfose incompleta, e nós temos os holometábulos, que é aqueles que vão ter a metamorfose completa. Aí agora eu vou dar uma dica para vocês sempre lembrar disso. Holometábulo é aquele que possui a pulpa no seu desenvolvimento, certo? Toda vez que você vê um organismo e tiver lá o nome pulpa, certo? Isso quer dizer que ele é holometábulo, tá? Entenderam? Isso aqui, ó, pode cair em prova, viu? Atenção. Os holometábulos sempre vão ter fase de pulpa, certo? Os hemimetábulos sempre vão ter a fase de, sempre vão ter a fase de ninfa, certo? Então, ó, falou ninfa, aí você pensa hemimetábulo, metamorfose incompleta. Falou pulpa, você vai pensar holometábulo, metamorfose completa, certo? Peguem essa parte aí e vocês vão ver como vai ficar bem fácil de responder esse tipo de questão. Beleza? Todo mundo compreendeu? Sim. Sim. Tá. Então, abram aí a página, o livro de vocês na página 43. Todo mundo pega aí o livro na página 43. Todo mundo pegou? Bora lá, meu povo. Peraí que... Pessoal, quando eu tô no quadro, eu não consigo enxergar o que vocês estão falando no chat. Você tem um monte de mensagem aqui no chat e eu não consigo ver porque eu tô no quadro. Então, liguem o microfone de vocês. Vou colocar a questão aqui no quadro para ficar mais fácil da gente resolver juntos. Então, vamos lá. Atualmente, compostos com atividade similar à do hormônio juvenil dos insetos são utilizados como pesticidas na agricultura. Esses compostos são aplicados em determinados períodos do ciclo de vida dos insetos. Letra A. Qual é o objetivo dessa prática? Letra B. Em que fase do ciclo de vida de um inseto esses compostos devem ser aplicados para que o resultado
seja satisfatório. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui a página, caso alguém esteja assistindo depois, vê a página. Página 43. E a questão é a questão 1. Então vamos lá. Atualmente, compostos com atividade similar à do hormônio juvenil dos insetos são utilizados como pesticidas na agricultura. Esses compostos são aplicados em determinados períodos do ciclo de vida dos insetos. Qual é o objetivo dessa prática? E aí, pessoal, qual é o objetivo de eu aplicar uma substância que tenha o mesmo efeito do hormônio juvenil? Para atrair a fêmea, Para que a larva não venha se tornar adulto. Exatamente. Evitar que a larva se torne adulto, né? Impedir que ela chegue à fase adulta e aí ela não vai conseguir o quê? Se reproduzir, né? Então, vamos lá. Impedir que a larva chegue à fase adulta. Assim, ela não irá se reproduzir. Beleza. Pessoal, eu quero falar uma coisa bem aqui para vocês. Vocês estão vendo que essa resposta está bem simples? Essa resposta que vocês deram está bem simples? Eu queria saber por que é que vocês não falam dessa linguagem simples nas provas. Vocês, com certeza, vocês estão procurando na internet, porque eu acredito, sinceramente, que não tem um vocabulário tão rico daquele. Então, pessoal, apostem nessas respostas simples, que eu sei que foi vocês que fizeram. Eu sei que vocês têm capacidade de responder com essa linguagem simples. Eu não vou tirar ponto de vocês porque vocês escreveram com a linguagem simples, não. Eu quero que vocês deem a resposta correta. Pode estar escrito com uma linguagem mais simples, não tem problema nenhum. Então, não fique procurando palavras difíceis, achando que vai tirar mais pontos porque você escreveu um monte de palavra bonita. Coloca as palavras mais simples, mas que eu sei que foi você que fez. Se a resposta estiver correta, você vai receber seus pontos tranquilamente, sem medo de ser feliz, certo? Então, cuidado quando vocês forem responder as provas e vocês colocar um monte de palavra difícil, porque eu sei que não é um vocabulário de um aluno do 7º ano, certo? Cuidado. Então, vamos lá. Em que fase do ciclo de vida de um inseto esses compostos devem ser aplicados para que o resultado seja satisfatório? quando ainda são jovens, professor. Jovens em que ponto da juventude? Porque tem as ninfas são jovens também, né? Bebês. Bebê? Como é o nome da fase de bebê dos insetos? Pulga. Não, pulga, se não lembre. Na fase inicial. Lá, muito bem, Benjamin. Pulga. Muito bem, Benjamin. Fase larval, certo? Muito bem. Devem ser aplicados na fase larval. Pessoal, quando você aplica na fase larval, o que é que vai acontecer? Esses organismos não vão ter a possibilidade de sofrer metamorfose, né? E aí vai impedir que a larva chegue na fase adulta, assim ela não vai se reproduzir mais. Certo? Muito fácil, né? Opa, sair daqui do lugar. Pessoal, eu vou pegar esse quadrinho aqui, eu vou tirar um print dele, né? Vou salvar, na verdade, ele. E eu vou postar lá no plural, junto com essa aula aqui. Beleza? Para quem não estava na hora da aula, possa também pegar esse quadrinho. Então, não precisa você se preocupar em anotar agora. Tá certo? Alguma dúvida? Não.
Ninguém tem nenhuma dúvida? Professor, Não. minha voz tá muito... Não entendi, William. Se minha voz tá muito baixa. A sua voz está baixa? Tá bem longe. Ah, espera aí. Ah, espera aí. Enfim, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao assunto, né? Peço que vocês me procurem. Pode mandar mensagem lá no grupo, se você quiser, pode mandar no privado, mas não fique com dúvida, certo? Qualquer coisa, me procurem lá. Então, até mais. Tchau.